Hoje eu vou falar pra vocês como ser uma esposa que todo marido deseja ter. Agora, na aula de hoje, uma aula prática, onde você vai sair dessa aula com tópicos assim, para só colocar em prática. Então eu quero dar as boas-vindas para todas vocês que estão aqui presentes. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que tudo o que eu puder fazer aqui para que vocês possam compreender que a oportunidade de você cuidar do seu casamento é enquanto tem chance, que depois, gente, que acabar, não adianta. Não adianta você querer pagar mais caro para poder restaurar. Não adianta você querer fazer o curso mais rápido para poder restaurar. Não vai adiantar você querer procurar, né, ajuda com outras pessoas, porque ninguém vai poder te ajudar. Nós ajudando só temos chance com você enquanto seu casamento existe, tá? E a gente de fato nunca sabe quanto é que o seu casamento suporta essa crise. Então, essas aulas, elas têm um propósito, que é te alertar, que é dizer pra você, olha, se você tá cansado e você tá perdida, não precisa mais ser assim. Não precisa mais ser assim. Se você pediu pra Deus, se você pediu aí, tava pedindo em suas orações, o que fazer? Me mostra um caminho. Eu tô dizendo pra você, com muita responsabilidade, com muita ética, com muita seriedade, tem o que ser feito pelo seu casamento, porém, se você ficar esperando, pode ser que daqui a pouco não tenha mais o que ser feito. Então, bora lá. O tema de hoje é como ser uma esposa que todo marido deseja ter. É uma aula prática, pega sua caneta, seu papel rapidinho, o passo a passo, para que você consiga ser a mulher que todo marido, vocês estão entendendo? Que não é o que o seu marido só quer, é o que todo marido fica lá babando e desejando que a esposa seja. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar pra você. Você jamais, em tempo algum, vai conseguir influenciar qualquer pessoa se você não tem autoconfiança e clareza, se você é confusa, se você é perdida, se você não tem identidade e se você não confia em você, você não consegue influenciar nem seus filhos e você sabe muito bem disso. Se os seus filhos percebem em você confusão, um dia você permite tal coisa, outro dia você não permite, outro dia você é isso, outro dia você é aquilo. Você não tem autoconfiança, você não se acha uma pessoa legal, bonita, que faz a diferença no mundo, que faz diferença na vida das pessoas que convivem com você. Se você tá sempre mendigando, esperando que os outros colhem a estrelinha na sua testa, que os outros façam algo para você se sentir especial, você não consegue influenciar ninguém. Perceba as mulheres que você segue no Instagram. Tudo mais bonita, tudo mais rica, tudo com a vida melhor do que a sua. Por quê? Porque a gente não quer ser influenciada por quem não conseguiu as coisas que a gente quer ter. Então, se você quer filhos bem educados, você segue profissionais que manjam 100% de educação de filhos e mostram como que de fato isso acontece na vida delas. Se você quer ter um corpo bacana, você não fica só seguindo pessoas que todo dia postam uma receita, cada uma mais, né, espalhafatosa do que a outra, e que prega que tudo bem, se estiver acima do peso, tudo bem. Não é tudo bem, principalmente se não tiver saúde. Principalmente se não tiver saúde. Se tiver saúde, até vai se a pessoa estiver muito bem com ela mesma. O que geralmente não está. Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa ter o peso ideal. O peso ideal. Ponto, acabou. O que acontece? Quando você se deixa levar, né, por pessoas que estão construindo uma vida que não te agrada, é sinal que você não tá bem. Porque se você tá bem, você quer ter modelos que te inspirem a alcançar aquilo que você quer. Então você permite que essas mulheres sejam influentes na sua vida, porque elas te mostram como elas estão conseguindo fazer aquilo que você sonha. Elas estão sendo para vocês a prova real de que é possível alcançar aquilo que você sonha em ter. Legal, isso é ótimo. Esse é o grande valor das redes sociais quando a gente sabe usá-las, beleza? Então tá. Então, você já entendeu o fundamento de influência. Influência é isso. Eu tenho que mostrar muita segurança e eu tenho que mostrar que eu sei como alcançar aquilo que eu tô querendo que o outro alcance também. Então, se você quer que o seu marido
Olhe para você, se inspire, se deixe levar por você, que seu marido confie que você é uma ótima condutora de vida, que você realmente sabe levar as pessoas para um lugar interessante de vida, um lugar onde tem prazer, onde tem beleza, onde tem alegria, onde tem brilho, onde tem vida acontecendo. Se o seu marido não vir em você, você fazendo isso com a sua própria vida e até com a vida das pessoas que te cercam, dificilmente ele vai deixar você, ele vai entregar a vida dele nas suas mãos. Ai, Marisa, esse universo dos casamentos é muito difícil. Eu pensava assim também, antes de me tornar especialista. Tanto que o meu primeiro casamento deu errado. Era pra mim um bicho de 7 cabeças. Hoje, gente, hoje eu abro live com 1.400 pessoas, quem aqui já viu, né? Quantas lives nós fizemos acima de 1.000 pessoas. E eu falava, coloca a sua pergunta aí. Coloca a sua pergunta. Que coragem é essa de abrir uma live com mais de 1.000 pessoas e falar, pergunte o que vocês quiserem. Aliás, é tudo que acontece aqui na panelinha, né? Todos os dias eu falo, eu estou a serviço de vocês, pergunte o que vocês quiserem. A segurança vem quando eu começo a transformar aquilo que é desconhecido em algo conhecido. O que eu quero hoje na aula é mostrar para vocês, né? Como ser uma esposa que todo homem deseja ter. Eu vou mostrar para vocês como que conhecimento coloca a gente nesse lugar. E aí é onde você vê, às vezes, mulheres que nem têm o biotipo, assim, que é o mais atraente, cinturinha, quadril largo, que, né, geneticamente é o que é mais atraente, né, até pela ciência, a questão de inconsciente, né, de ser uma mulher que tem uma maior facilidade para gerar filhos, isso tudo é científico. Mas por que mulheres que não têm esse biotipo são altamente atraentes? E por que mulheres que têm esse biotipo muitas vezes sofrem horrores para construir um casamento legal? Porque não tem a ver só com constituição física. Por que mulheres que às vezes não têm um trabalho fora de casa, remunerado, são mulheres que conseguem influenciar seus maridos enquanto grandes, né, empreendedoras, grandes executivas, não conseguem? Quer dizer, são extremamente poderosas, gerenciam centenas de homens na empresa, vários homens estão sob o comando delas, mas dentro de casa ela não consegue influenciar um, que é o dela, o marido dela, ela não consegue. Então também não tem a ver com escolaridade, também não tem a ver com a potência no mercado de trabalho. Gente, não tem. Mas tem a ver com 8 tópicos que eu trouxe aqui pra vocês e já vou garantir, tá? Tem mais, mas eu tive que selecionar porque não dava pra fazer uma aula de 3, 4 horas. Vocês vão perceber que como que é fácil você ser uma mulher que dentro do seu casamento você consegue influenciar seu marido. E você tá marcando bobeira se não tá fazendo. Então vamos lá. E uma coisa legal é que você vai perceber que fazendo isso aqui, isso é o mais legal desse conhecimento. Você vai entender que ser uma mulher que o marido sonha em ter não vai depender de você perder sua identidade. É muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então muita gente torce o nariz quando vê o título dessa aula, né? Até umas pessoas que gostam de criticar, que estão aqui só para criticar, não estão aqui para aprender. Adora quando eu coloco esse título, porque daí lá vem ela falar. Ó lá, a mulher tem que se transformar naquilo que o homem quer. Assiste a aula para parar de falar bobagem, vai. Assiste a aula. Na verdade, o que o homem quer é que essa mulher que está ao lado dele, primeira coisa. Então, vamos começar do começo. Pega aí papel e caneta. Pega papel e caneta. Eu vou falar, deixa eu ver quantos tópicos são. 8 tópicos, é isso mesmo. 8 tópicos. E eu vou seguir a minha listinha aqui para não me esquecer de nada. E eu já vou começar te dizendo o seguinte, antes de ir pro tópico 1. Sabe qual? Um dos grandes problemas que você não tá conseguindo ser essa mulher que o homem olha e fala, uau, gente, que esposa top é essa? É porque você tá esperando ele mudar, você tá esperando ele agir para você se sentir segura. Marisa, meu marido tem que começar a dar mais valor em mim para eu ser mais segura. Errado. Nota 0 para você que pensou isso. Agora vamos tirar a nota 10, porque você pode tirar a nota 10. Nota 0. Para de colocar a sua vida na mão
de uma pessoa que se amanhã vier uma tempestade e levar embora, vai embora. A sua vida tem que estar sob o seu controle. Então, um dos tópicos aqui, vocês vão ver, é parar de ficar vivendo em função de casamento. Mulher, você não é o seu casamento. Antes de ter um casamento, você tem uma vida, você tem uma identidade. E um dos grandes problemas de vocês que começam a perder o brilho, que o marido começa a perder o interesse, é que ele começa a ver que a sua vida é muito desinteressante. Porque a sua vida gira em torno de olhar para esse homem, falar desse homem, cuidar desse homem, reclamar desse homem, cobrar esse homem. Gente, e aí você quer que seu marido olhe para você e te acha interessante? Isso é exigir demais do outro. Não é interessante. Uma mulher que esquece que antes de ter um casamento, ela tem uma vida, ela tem uma identidade. E que ninguém pode cuidar da nossa identidade, a não ser nós mesmas. Ninguém, gente. Assuma pra você. Vá dormir hoje falando, Senhor, me dê essa força para eu começar a mudar a minha identidade dentro do que precisar mudar, a resgatar aquilo que já era bonito e que foi perdido. Você precisa disso, você precisa firmar esse compromisso de cuidar mais da sua identidade e não depender tanto do seu marido, das ações dele, para você ser uma pessoa feliz. Então você não pode ser aquela mulher que o dia que o marido te trata bem, você é uma pessoa legal. O dia que o marido te trata mal, você acaba o mundo pra você, tá? Começa por aí. Mas o primeiro ponto, tá lá no top. Marisa, como ser uma mulher que todo homem deseja ter? Uma esposa que todo marido deseja ter? Descomplicada. Gente, o homem, ele arrepia o pelo com mulher complicada. Arrepia o pelo. Causa no... Mulher complicada. O que é mulher complicada? Você sabe, se você é complicada ou você está complicada, você sabe bem o que é. Para toda solução que ele apresenta, você tem um argumento. Para toda solução que ele apresenta, você tem uma dificuldade. Só sai da sua boca palavra negativa, reclamação, cobrança, injúria, difamação. Você só olha para a direção errada. Então, por exemplo, tá acontecendo adultério no seu casamento, ao invés de você olhar para você e para o seu homem, você vai olhar para a amante. Quando você não tem, né, o conhecimento, você começa a olhar na direção que não é correta. Então, se o seu marido tem problema com o enteado, você já quer atravessar, você já quer se meter, você quer ser melhor do que a mãe do filho do seu marido. Se tem problema com a sogra, você quer se meter, você quer ir lá, você quer se impor e quer fazer isso de uma forma agressiva. Quer dizer, ficar ao seu lado é a certeza de dias complicados. Ficar ao seu lado é a certeza de conviver como se tivesse uma nuvem negra. Ficar ao seu lado é a certeza de gritos, de bagunça, de desorganização no ambiente mesmo. Isso é conviver com uma pessoa complicada. E eu vou te falar, se tem uma coisa que atrai o homem, o marido, é uma mulher que é descomplicada. É assim, ó, ele vem com um problema, ela ouve, ela vê, se ela tiver uma resposta, ela já dá, se ela tiver uma solução, ela apresenta, e ela apresenta a coisa sem palestrinha, ela não fica ali, né, excessivamente emocional. Não, ela quase que ela entra no jeito de ser dele, mas ela não entra. Mas ela sabe ser prática. Então ela descomplica. Gente, isso para o homem é extremamente atraente. Isso faz o homem sentir no paraíso. Porque a mulher descomplicada, ela se aproxima ao jeito de ser do homem. Porque os homens, eles tendem a ser mais descomplicados. Segundo ponto, que é muito importante, você ter a sua própria vida e não viver em função do casamento. Já até falei anteriormente, tá? Então, se você hoje, você faz um gráfico aí, seu gráfico é de 24 horas por dia. Dessas 24 horas por dia, que significa 100% do seu dia, quantos por cento do seu dia você está pensando sobre casamento, você está procurando resolver casamento, ou você está monitorando, ou você... Por quê?
Porque dependendo do tempo que você tá gastando com o seu casamento, significa que seu casamento não tá bem. Porque quando o casamento tá bem, tem uma parcela do seu dia que tem que ser dedicada ao seu casamento. Mas eu vou te falar, colega, dependendo da fase que vocês estão, se você estiver empreendendo um negócio, se você tiver acabado de ter um bebê, você vai ver que essa parcela de tempo para o casamento naturalmente diminui e tá tudo bem. A minha vida não é só minha maternidade e o meu marido. Meu marido e os meus filhos, eles fazem parte da minha vida. E isso torna a mulher atraente. Se você serve as outras pessoas e em troca disso você recebe, porque o dinheiro é a coroação de um trabalho bem feito, você está transformando o mundo de alguma forma. E aí o seu assunto não é só casamento. O seu assunto não é só falar mal das pessoas. Você tem o que contar. Aqui vai um ponto, uma grande realidade, não adianta ficar tapando o sol com a peneira. Sim, os homens são mais visuais do que as mulheres. De forma que, sim, o aspecto físico, para o homem, o que ele vê, isso interfere mais no que ele vai julgar interessante do que nós mulheres. O homem, essa questão do primeiro impacto, essa questão do hora que ele chega em casa e você abre a porta, o primeiro olhar, o que ele bate o olho ali e vê, aquilo impacta. Então sim, se você é uma mulher que está descuidada da sua aparência, e muitas vezes você ainda justifica que é porque seu casamento não vai bem, mas ele não me trata bem, ele não me elogia, ele não me dá roupa, ele não isso, ele não paga uma academia, ele não deixa eu ir para uma academia. Eu sei o tanto de desculpa que vocês conseguem criar. É uma criatividade imensa. Marisa, mas isso é real no meu casamento. É real e você vai permitir que isso seja real? Eu tenho absoluta certeza que você, então, não está usando todos os seus recursos de energia para produzir alguma coisa. Mas você precisa ficar nesse discurso de vitimismo, de se colocar... Sabe por que eu tenho certeza? Porque se um filho seu precisar de um remédio que custa R$15... E seu marido, de fato, não tiver... Você vai se virar e você vai conseguir R$15 para comprar esse remédio pro seu filho. Eu tenho certeza absoluta que você vai fazer. E depois você ainda vai pensar, nossa, não posso continuar desse jeito, sem ter renda e dependendo da boa vontade do meu marido. Eu vou construir também a minha história. Gente, não dá para ficar na altura do campeonato contando essas... Isso é história que vocês contam para vocês mesmas para justificar continuar nesse lugar de miséria. Então, essa questão do cuidado físico, né? Se você parar para pensar, você precisa de muito pouco para você se apresentar bem. Sabe por quê? Porque a apresentação vai desde um cabelo limpo, bem cuidado, que não te custa nada, porque do mesmo tanto que te custa andar com o cabelo todo bagunçado, te custa arrumar. Do mesmo jeito, gente. Tem que ser zelosa com as suas coisas. Isso também demonstra, nossa, minha esposa, ela é cuidadosa com as coisas. Ela é cuidadosa com ela, com as nossas coisas, porque cada um tem o seu shampoozinho, cada um tem suas coisinhas. Outra coisa, quarto ponto. Você, então, não fica só em você. Você viu que até aqui é sobre você. Mas não é só sobre nós, porque um homem, ele se agrada muito quando a mulher cuida dele. Vírgula. Essa vírgula agora conta tudo, tá? Um homem se atrai por uma mulher que cuida dele. Vírgula. O homem gosta de uma mulher que cuida dele. Vírgula. Com equilíbrio. Por que com equilíbrio? Porque não tem nada pior para a masculinidade do seu homem do que tratá-lo feito um bebezinho. Quando a gente, então, vai cuidando do outro, mas deixando o outro ser útil, a gente vai fazendo com que a gente sirva, mas a gente também seja servida. E aí a gente promove um relacionamento equilibrado na troca. É o que eu falo da utilidade. Eu tenho que ser útil, mas eu tenho também que deixá-lo ser útil para mim. O ponto 6, eu vou falar dele agora, porque ele também está muito ligado a nós. Depois eu volto no 5. Tem a ver com você não ser excessivamente dependente. Isso não é atraente, tá? Uma mulher totalmente independente não é atraente, porque ela fica colocando o homem como indispensável. Eu não preciso de você.
Ah, você não precisa de mim? Não, eu vou procurar um então que precise. É assim que acontece. Então, a gente tem que construir uma vida onde a gente seja minimamente dependente, porque eu sou dependente do meu marido, já falei pra ele que tá proibido de morrer, inclusive, porque se ele morrer, ele me causa muitos problemas que eu não tô nem um pouco afim. Então, já olhei nos olhos dele e falei, você tá proibido de morrer. Não sei se você tá sabendo, mas eu tô te comunicando. E eu viro e mexo e falo pra ele isso, né? Então, é importante você ser um pouquinho dependente dele, mas não muito. Por quê? Por que isso é atraente para o homem? Porque ele tem que cortar um dobrado para poder te conquistar, para poder te entender. Então não é aquela mulher onde o jogo tá todo posto sobre a mesa. É uma mulher que um dia, hoje ela vai para academia esse horário. Nossa, amanhã ela não vai esse horário. Por quê? Ele vai ter que queimar neurônio para saber, mas ela vai todo dia esse horário por quê? Ah, porque ela tem uma vida, coisas acontecem, ela tem uma reunião, ou ela tem hoje ela mudou a ordem da arrumação da casa, porque ela tem um projeto aqui, né, que ela quer implementar de organização, e ela precisa de mais tempo. Então, quer dizer, não é aquela mulher previsível. E isso é altamente atraente para o homem. Eu vou voltar agora no ponto 5, que aí foge um pouco dessa questão do cuidado com você. É muito importante, se você quer ser admirada pelo seu marido, é a questão de você respeitar o lugar de onde ele veio. Independente se as pessoas colaboram ou não. Se as pessoas não colaboram, o problema é delas. Se você não as respeita, o problema é seu. Então, eu não tô nem azul se a sua sogra colabora. A questão é, você quer ou não respeitar o sistema familiar, o lugar de onde ele veio. E para finalizar, eu vou resumir o ponto 7 e o 8, tá? Que é parar de criticar e parar de cobrar e permitir que ele seja homem. Então esse ponto 7 e esse ponto 8 é muito importante se você quer ser uma mulher que todo homem gostaria de ter ao lado. É uma mulher que não fica gastando a sua energia com crítica e cobrança. Ela vai lá e resolve e se posiciona. Então, mulher, eu sinto muito te dizer, mas você criticar seu marido e achar que vai resolver alguma coisa, é a mesma coisa de você ficar esperando que o pezinho de limão te dê um moranguinho. Você vai esperar em vão porque não vai dar. Crítica, gente, só vai tirando a força da pessoa. Então, para de ficar criticando seu marido e começa a dar soluções. E aí, vai pensar junto. O fato é, esse homem não pode achar que ele dentro de casa ele é um hóspede. Que você paga conta, arruma casa e ele pode chegar tão cansado quanto você e ir para frente da televisão, ir para o celular, enquanto você vai para a terceira jornada. Agora, não é com a crítica que você vai conseguir o respeito dele, a admiração dele. A admiração dele você vai ter quando você começar a mostrar para ele que ele é útil, que ele não tá com os dois braços quebrados, que a participação dele é importante, seja pagando o boleto para você poder ficar com dinheiro disponível para colocar um ajudante, seja para o que for. Então tem que parar de criticar.